Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então, eu estou aqui para responder uma pergunta aí que o pessoal sempre me faz e até então eu não tinha respondido, né? Que é qual diesel eu uso aí na minha X-Terra, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês aqui o filtro. Sempre que eu troco o filtro de combustível, eu troco em casa, né? Então eu abro e vejo como ele tá? Daí não vai dar para vocês jogarem direito, eu acredito, mas ó, tá limpinho, né? Tem que abrir aqui entre as papel aqui do filtro para você ver lá dentro, tem alguma partícula, tá limpinho, tá? E aí eu consigo monitorar, né, como anda o combustível que eu tô colocando. E eu uso o diesel S10, tá? Isso é uma polêmica aí entre as pessoas que têm carro a diesel, né? E por que que eu uso o S10, tá? A gente diz que estraga o carro, enfim. Eu uso o S10 porque eu rodo, principalmente na cidade, tá? Cotidianamente com o carro. E na cidade, né, principalmente aqui no Rio de Janeiro, tem muitos postos que não tem mais o diesel S500, o famoso diesel comum, tá? E então, para não ficar, coloca diesel comum, coloca diesel S10, e eu adotei o diesel S10 desde que eu comprei o carro. Então, nos primeiros meses que eu comprei o carro, o dono usava o S500. E quando eu viajei, primeira viagem, eu fui para uma cidade, não tinha o S500, tinha o S10. E aí, olha o que aconteceu. Eu botei o S10, rodei o dia inteiro, voltei para casa, no outro dia o carro não funcionava. E aí todo mundo vem, então o S10 estragou o carro, não sei o quê. Não, né? Até eu pensei nisso na hora. Falei, caramba, será que essa questão é verdade? O carro, parei no posto e o carro não ligava mais, né? E na verdade não, eu acho que comentei em algum outro vídeo, a questão era a minha solenoide. Não, nem a solenoide, né? A solenoide estava parando porque alguém tinha feito uma gambiarra no fusível da solenoide. O fusível da solenoide queimou e alguém foi lá e colocou um pequeno araminho. E aí o carro às vezes não pegava, mas ele deu o primeiro defeito logo nesse dia. Olha como são as coisas, né? E aí, por coincidência, eu tinha colocado S10, tá? Mas não foi o S10 que fez. Depois disso, eu fiz a revisão de bomba e bico e limpei o meu tanque. E aí, como eu fiz todo esse processo, eu realmente passei a usar o S10. O meu tanque não estava em bom estado, estava bem sujo, mas principalmente por ferrugem, né? Então eu troquei tudo, limpei tudo, passei a usar, usei o tanque, limpei o tanque metálico, depois passei a usar um tanque de plástico, e agora recentemente voltei, tem um vídeo também que fala isso, voltei para um tanque metálico novinho, original da X-Terra, tá? E o pescador ali eu tratei com resina para não enferrujar novamente, tá bom? E então eu uso agora, desde que eu comprei o carro, né, recentemente, né, pouco tempo eu rodei com o S500, depois eu passei a rodar com o S10. E por que isso? Né? Por que eu escolhi mesmo sendo mais caro? Primeira questão, pela questão dos postos, muitos não tem mais o S500. Você também tem que pensar que os postos que tem os dois, geralmente eles vão, como o S10 é usado pelos carros mais novos, caminhões, né, mais novos. Se o cara tiver dois reservatórios para diesel lá para combustível, o mais novo, o mais limpo, ele vai guardar para o S10, obviamente, né? Que é o que ele não pode dar problema nos veículos que ele vai abastecer. Se ele tem um filtro lá para o diesel, o melhor bomba, o melhor filtro, ele vai botar para o S10. De forma geral vai ser assim. E dentro da cidade, S10 em quase todos os postos, tá? Então eu uso o S10. Mas ele tem menos velocidade, não sei o quê. Mas ele é nítido que a qualidade dele é melhor, é nítido que quando eu abro o tanque você não encontra partícula, tá? Tá sempre limpo, tá sempre limpo. Eu abro o filtro, também tá sempre limpo. Eu lembro que a primeira vez que eu abri o filtro que eu comprei, abri do S500, tava muito sujo, tá? E funciona bem com o meu carro, tá? Aí vem a outra questão, que é a questão do biodiesel, né? Do teor de biodiesel no diesel. Essa questão do teor de biodiesel, pessoal, ela é para todo o diesel, ela é para o diesel S500 e para o S10, bom? E a questão do S10, aí, a questão do biodiesel, se você for usar regularmente num veículo X-Terra, acredito que não vai ter muito problema, né? A questão maior é quando o carro fica parado, com diesel no tanque, e aí você tem problema de condensação, que vai acumular água, você tem problema também pode ter o problema da deterioração do diesel, né? A famosa formação de borra, porque você vai ter micro-organismos que vão se alimentar do diesel ali,
De qualquer maneira, eu já abri o tanque do carro, mesmo com 3 meses parado, não encontrei nenhum depósito, não encontrei nada, tá? Mas se for um período maior que 2 meses parado, obviamente você drena o diesel ou você coloca um produto aí, tem vários, eu não vou necessitar a marca aqui, mas tem vários produtos, inclusive a galera que trabalha com máquinas agrícolas, né, que eles colocam nos reservatórios para impedir justamente essa decomposição, essa deterioração por micro-organismo, tá? Isso ajuda a preservar o seu diesel lá. Tem N produtos, mas só vale a pena, na minha opinião, se você for deixar o carro parado, tá? Se o carro estiver rodando continuamente, isso não é tão problemático. E a outra questão aí, e vai depender se é S500 ou S10, é fazer drenar, né? Ver se tem acúmulo de água no diesel, fazer a drenagem, tá acompanhar o filtro, fazer a troca do filtro, tá? Eu já cheguei a usar 2 filtros, tem até um vídeo também que fala sobre isso. Usava um filtro, instalei um filtro Racor, né? Aquele filtro que é típico dos veículos utilitários, caminhões. Tem um vídeo que mostra aí. Mas depois eu tirei, por quê? Porque eu instalei aquele mais para experimentar como funcionava, que era para usar em viagens como uma segunda proteção. Tá? Eu não queria mexer no sistema de filtro original da Xterra, eu sou meio Zefrizinho para isso aí. Eu instalei lá atrás um segundo filtro Racor para isso. Tá? Funcionou bem, mas depois eu tirei por quê? Porque eu ter 2 gastos aí com manutenção, né? Mas tem que verificar, porque até alguns colegas eles comentam, né, que aquele filtro instalado, dependendo da posição, ele pode dar um problema aí de falta de combustível, de entrada de ar. Tem que verificar se você vai instalar 2 desses. Mas tem vários vídeos na internet ensinando a instalar esses filtros aí. Mas hoje em dia eu só uso o meu filtro original, troco nos intervalos regulares. E se eu rodar pouco, eu troco de qualquer maneira uma vez por ano, tá? 2 vezes por ano, tá? Abro ele 2 vezes por ano. Acho que o valor aí não é tão grande. Mas acho que o maior cuidado, independente da galera falar que vai usar o S10, o S500, é tentar, dentro da medida do possível, né, abastecer num posto de confiança. Tá? Isso aí é meio crítico, né, pessoal? Por que é meio crítico? Porque hoje em dia, como é que você vai ter certeza que um posto é de confiança, né? Se você já abastece regularmente no posto, conhece, né, é perto da sua casa, é uma coisa. Mas em uma Xterra, a galera usa muito para viajar, né? Longas distâncias. E aí, a chance de você ter que abastecer num posto que você não conhece é grande, né? E então, quando eu viajo, por exemplo, eu tento monitorar. Eu paro, mesmo em postos com combustível um pouco mais caro, aqueles postos grandes que os caminhões abastecem, né? Paro antes, se eu acho que, por exemplo, eu chego numa cidade pequena, às vezes não encontro um posto interessante. Às vezes, quando eu chego num determinado lugar, eu pergunto, né? Você conversa com alguém, pô, tem um posto bom aqui para abastecer. E a galera da cidade, às vezes, sempre recomenda, aquele lá, aquele aqui. Então, é importante. A questão de bandeira, que a galera fala também, né? Nas cidades do interior, pelo menos aqui no Rio, muitas não têm bandeira, né? Os postos são esses postos aí genéricos que compram combustível de diversos fornecedores, tá? E isso também, pessoal, não é um bicho de 7 cabeças, é lógico, né? As pessoas ficam mais assustadas, mas eu já vi vários relatos, você pode ver várias entrevistas na televisão, várias notícias ou na internet de postos que estavam vendendo combustível com problema e tinham bandeira, tá? Mas então acho que essa questão não é o maior problema, inclusive porque às vezes, né, quando você fala de cidade, às vezes uma cidade muito pequena tem um posto só de combustível. Se ele vender um combustível adulterado, né, todo mundo na cidade vai descobrir que ele é adulterado, vai dar problema no carro de todo mundo e é mais difícil para ele. Diferente de um posto, por exemplo, de um lugar que tem uma alta rotatividade, uma via de passagem, né, que você nem vai voltar lá mais. Então a gente fica meio refém disso. Uma das questões que mais aflige o pessoal que viaja é às vezes você tem que abastecer em um lugar que nem é posto, né? E aí que eu acredito que é o maior problema de contaminação do diesel. Quando você coloca o diesel em bombona, quando você coloca o diesel em tanque, você vai transferir. Por quê? Um pouquinho que o combustível fica naquele tanque aberto ali, passa um besourinho ali, ele já desmaia com o vapor e cai lá dentro, né? Atraído pelo vapor, cai lá dentro. Aquilo ali vai pro tanque. É comum você ver, às vezes, a galera abre um tanque de combustível no carro. Eu já abri alguns, né, com alguns colegas. Você abre ali, você vê, e tem bicho ali dentro. O cara fala, olha, isso aqui veio do combustível. Não veio precisamente da bomba do posto, porque a bomba do posto tem um filtro, né? Um posto decente tem um filtro. Aquilo ali veio de uma contaminação, às vezes você com a bombona, às vezes com o tanque aberto, e aquele bicho caiu ali e contaminou, né? Mas de qualquer maneira, o diesel é realmente um combustível que tem uma tendência a dar N mais problemas do que a gasolina, tá? Porque ele tem uma natureza diferente, porque ele acaba sendo tem uma tendência maior a contaminar, acúmulo de água, enfim. Mas eu uso, tá? Não recomendo, não é que eu recomendo a usar, desrecomendo. Tem gente que usa o S500 e está feliz com o S500. É só uma questão que para mim tem dado certo e um time que está ganhando você não mexe, né? Eu só não gosto e acho que não aconselho você ficar mudando. E não existe, eu acredito, não li nada, nenhum relatório da Petrobras que você não possa
alterar se você pode usar um ou outro. Se tiver tudo limpo, você pode, tá? Não vi nenhuma nota, se eu tiver errado, alguém corrija aí. Se tiver uma nota oficial, tá? Algum documento. Eu já vi os documentos da Petrobras, nunca vi isso. Inclusive, os documentos da Petrobras dizem, né? Eles mencionam que as deficiências de lubricidade, por exemplo, são corrigidas com aditivo no diesel. E a Petrobras, a gente tem que salientar isso, galera, que ela fornece o diesel para 90% do Brasil e poucos são importados, né? E a grande parte também da América Latina. Então, às vezes a pessoa fala assim, o diesel do país tal é melhor do que do Brasil. É o diesel que o Brasil vendeu, tá? Se o diesel é adulterado, isso aí acontece no meio do caminho, nas transportadoras, no posto. Então, a gente tem que ficar atento, né, dentro do possível, mas obviamente a gente é muito refém ainda dos lugares que a gente vai comprar o combustível, principalmente em viagem, tá bom? Então, era isso, é só respondendo uma pergunta que sempre fazem, né? Que é a questão do diesel aí. E o S10 que eu tenho usado tem dado certo para mim. Pessoal, era isso. Grande abraço para vocês e até a próxima.